Nós vamos dar sequência, né, ao curso avançado de liderança. Então, esse curso ele tem como título principal os hábitos eficazes para o sucesso profissional e pessoal duradouro. Esse curso está previsto em 9 módulos e esse é a quarta parte do curso. Como eu disse nas edições anteriores, esse curso é baseado no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Steve Covey, né? Então, esse é um best-seller que já vendeu mais de 25 milhões de cópias no mundo. Então, é um livro de cabeceira para todas as pessoas que realmente têm interesse pela liderança, desde os cargos mais humildes até os cargos de altíssima responsabilidade empresarial e também para pais, mães ou qualquer pessoa que tenha outras pessoas sob sua responsabilidade. Mas, obviamente, esse curso é baseado nesse livro, mas não é somente esse livro. Então, nós trazemos também outras contribuições e a nossa experiência na área. Bom, eu vou fazer, pessoal, uma breve recapitulação sobre a questão dos hábitos anteriores que nós abordamos. Então, basicamente, qualquer pessoa que pretende atuar na área de liderança, ele precisa sair de um estágio de dependência de outras pessoas para a parte da independência, tá? E para que ele possa fazer isso, ele precisa desenvolver o que nós chamamos de vitória particular, ou seja, é uma coisa que vai acontecer dentro do próprio indivíduo, tá? E essa vitória particular, ela é conseguida com o desenvolvimento de 3 hábitos. O primeiro hábito, que é o hábito da proatividade. Então, o que é proatividade? É quando você realmente decide que você vai ser o ator principal da sua própria vida. Que o seu sucesso depende exclusivamente de você. Que você não vai responsabilizar ninguém pelas suas falhas. Então, a proatividade é quando você diz, eu vou ser o criador do meu próprio destino. Eu serei o responsável pelo meu sucesso. Tá? Então, esse é o hábito da proatividade, que se baseia na autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, você sendo responsável por você mesmo e não culpando ninguém pelos seus fracassos. Tá? Então, a proatividade deve ser um hábito, né? O hábito de assumir a responsabilidade pelo seu próprio destino. O proativo, ele faz as coisas acontecerem. Tá? Então, o proativo, ele cria as oportunidades, ele aproveita as oportunidades, ele é ativo mesmo. É o contrário do reativo, que fica esperando que as coisas venham a ele, sempre responsabilizando outras pessoas pelo seu fracasso. Então, esse é um ponto principal. Ser proativo é uma decisão, é um hábito que tem que ter, na realidade. Bom, aí nós temos, uma vez que você assumiu que você vai dirigir o barco da sua própria vida, tá? Você vai partir para o segundo hábito, que é o hábito da liderança pessoal. E o Covey chama isso de começar com o objetivo na mente. Então, basicamente, o líder tem que saber onde ele quer chegar como ser humano. Quais são as conquistas de caráter que ele precisa, que ele gostaria de ter. Ele quer ser uma pessoa mais segura, mais caridosa, mais paciente, né? Mais inteligente. Então, na verdade, você precisa estabelecer o que nós chamamos de missão pessoal. Então, essa missão pessoal é aquilo que é o seu plano, o seu objetivo de vida, na verdade. Então, ele passa por metas de caráter, objetivo de caráter, coisa que você vai trabalhar dentro de você, tá? E também metas físicas, que você realmente pretende atingir. Escrever um livro,
ganhar R$ 1 milhão, algumas metas específicas, plantar uma árvore, educar um filho, tá? Então, você precisa estabelecer, você precisa ter esse plano, você precisa saber por que você está aqui na Terra, qual o seu propósito principal. Então, isso que a gente chama de missão pessoal, que nós trabalhamos no curso anterior. Então, o líder precisa começar com o objetivo na mente, ele tem que ter objetivos claros na vida. E o hábito 3, que nós vamos trabalhar nesta manhã de hoje, início da tarde, diz respeito ao gerenciamento pessoal. Tá? Isso que nós vamos discutir com vocês hoje. Tá bom? Bom, então, o que nós vamos trabalhar nesse módulo 4 aqui, basicamente, né? O que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar, como primeiro tópico, a relação entre liderança pessoal e gerenciamento pessoal. Lembra que nós falamos no curso anterior que a liderança sempre vem primeiro. Primeiro, eu tenho que saber para onde eu quero ir. Quais são os objetivos na vida? E o gerenciamento é a viabilização desses objetivos pré-estabelecidos pela liderança. Então, a liderança é mostrar o caminho. Nesse caso, como se trata de liderança pessoal, eu mesmo me direcionando para um determinado destino, para um determinado propósito. É como foi dito no curso anterior, né? Para aquele que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, inclusive o caminho do fracasso. Então, quando você não assume o controle da sua vida, sendo proativo, e quando você não tem objetivos claros, você pode ir para um lugar que você certamente não vai gostar, tá? O caminho do abismo é um caminho também, que realmente ninguém em sã consciência gostaria de ir, mas acaba indo. Exatamente por omissão, por não estabelecer a sua missão pessoal. Nós vamos trabalhar uma coisa muito importante, pessoal, como é gerenciamento pessoal, a questão da disciplina pessoal. Qual a relação da disciplina pessoal e a liderança? Então, a gente vai trabalhar uma coisa muito, muito importante aqui. Outro ponto será o poder da vontade independente. É uma coisa belíssima isso aqui. Tem uma importância muito grande na liderança, essa questão do poder da vontade independente. Nós vamos ver o que é vontade e o que é poder da vontade independente. Vamos trabalhar esse tópico que é bastante relevante. Outro ponto importante, a questão da integridade do líder. O que é integridade? Qual a relação da integridade com a liderança? Então, nós vamos também abordar. Outra questão é o seguinte, a administração do tempo. Então, nós vamos mostrar quais são as ferramentas de administração de tempo. Quais são as 4 gerações de ferramentas de administração do tempo, tá? Isso é uma coisa muito importante, porque essas gerações, elas são interconectadas e são extremamente importantes. Outro aspecto, nós vamos trabalhar aqui os pilares da administração eficiente do tempo. Quais são os pilares dele? Como que a gente faz para utilizar bem o nosso tempo? Outra coisa importante na liderança de Covey é trabalhar, na realidade, o equilíbrio entre família, trabalho e lazer. Para o Covey, as 3 coisas são importantes. Muitas vezes as pessoas focam demais no trabalho e causam desastre nos seus aspectos familiares, ou se dedicam também muito ao trabalho e têm a saúde comprometida. Tá? Então, esse equilíbrio é necessário e nós vamos compartilhar várias planilhas de como isso é possível, visando viabilizar essa harmonia entre família, trabalho e lazer. Vamos também trabalhar a questão da diferença entre tarefas urgentes e importantes, né? Na verdade, essa relação, o que é uma tarefa urgente, o que é uma tarefa importante, sempre na visão de Steve Covey. E vamos destacar também a questão do papel da proatividade. Tá? Isso é uma coisa
é muito importante que você destacar. Outra questão é a organização do tempo, já chegando mais para o final. Como é que nós podemos organizar de forma eficiente? O que é a forma eficiente? Você ter esse balanço entre família, trabalho e lazer. Como seria essa organização do tempo a curto prazo e longo prazo? As pessoas falam, eu não tenho tempo para fazer isso. Não, você não tem, você não está usando as ferramentas corretas. O tempo existe. Você não está sabendo organizar, você não está sabendo priorizar. E isso que nós vamos abordar. Vou compartilhar planilhas minhas aqui, e a gente pode debater, vocês podem perguntar. Eu tenho um imenso prazer, efetivamente, de interagir com vocês. Tá? E, como tudo na vida, na verdade, não existe liderança sem ética. A gente vai mostrar, na realidade, a importância da ética, da confiança e a liderança. Essas três coisas estão juntas, na realidade, principalmente no que tange a missão pessoal. Tá? Então, como eu falei, o gerenciamento vai viabilizar aquilo que foi determinado pela liderança. Então, esses são os 10 tópicos que nós trabalharemos hoje ao longo do dia. Ok? Deixa eu ver aqui que está dando um pequeno probleminha para a tela. Agora deu certo. Bom, pessoal, eu vou fazer uma série de perguntas para vocês. Vocês podem ativar de uma forma bem breve o microfone, porque nós estamos limitados pelo tempo, né? Ninguém gosta de ter limitação do tempo, mas nós temos essa limitação. Então, eu vou fazer umas perguntas, eu queria que vocês anotassem aí, e tentassem raciocinar em cima de alguns questionamentos aqui. Bom, teve um grande executivo nos Estados Unidos que ele realmente fez uma atividade com seus funcionários. Num belo dia, ele chegou mais cedo no trabalho. Algumas pessoas que já fizeram o módulo básico comigo já têm uma noção do que eu vou falar aqui, tá? Outros não, mas vamos raciocinar isso aqui. Ele colocou, na realidade, o chamado Enigma 1440, ou 1440, ou 1440. Então, de repente, num dia lá, a pessoa entrou no escritório, aí estava lá em cima da mesa de cada um 440, tinha quadros na parede com 440, e os funcionários imediatamente perguntaram, chefe, o que é isso? O que é esse 1440? Pense direitinho, é a coisa mais importante na liderança, é mais importante na vida. Aí eles ficaram pensando assim, nossa, será que aconteceu alguma coisa em 1440? É alguma coisa de numerologia? Vai somar 1 mais 4 igual a 5, mais 4, 9? Será que tem a ver alguma coisa com 9, que você ainda não chegou no 10? Ou juntando o 1 e o 0, a gente forma o 10, que seria o padrão de excelência. Então, os funcionários ficaram quebrando a cabeça para descobrir o que era 1440 e era a coisa mais importante da vida. O que seria isso, pessoal? O que é 1440, que é a coisa mais importante? Ela define se um indivíduo vai fracassar, se ele vai ter sucesso. O que seria o Enigma 1440? O que seria isso? Alguém tem alguma ideia? Quem não fez o módulo básico comigo no ano passado? Alguém arrisca? Vamos arriscar. O que vocês acham? Eu não tenho a mínima ideia, mas eu não sei. Vou chutar aqui, equilíbrio, talvez. É o quê? Equilíbrio. Equilíbrio. 1440 é o equilíbrio? Um 4 equilibrando o outro 4? Não sei, é porque tem um... Eu não sei, não. Alguém respondeu outra coisa aí, ó. A coisa mais importante, pessoal, a coisa mais importante, a Josi que está falando, a coisa mais importante, pessoal, que as pessoas não sabem utilizar. É o tempo. E o que é esse tempo aqui?
veja bem, a vida não nos dá a coisa pronta, né? A gente tem que, muitas vezes, conhecer os mistérios da vida. E o que é 1440? É a coisa mais importante. O que seria esse 1440? Alguém respondeu aqui no chat, ó. Minutos Tem uma ideia, dia. pessoal? Vamos tentar deduzir isso aí. Grande exercício. Alguém respondeu aí, Ricardo. Como? Porque eu não estou vendo nenhum chat, viu, pessoal? Eu só tá. Responderam tela, eu não consigo ver vocês que vocês escrevem, não, tá? Minutos que temos no dia foi colocado pela Kilza aqui. Muito bem, pessoal. Na verdade, assim, o rico tem a mesma coisa que o pobre. A pessoa sã tem a mesma coisa que o doente. 1440 são o número de minutos que você tem no dia. Mas pouquíssimas pessoas sabem utilizar isso aí. Quantos de vocês, e eu também já dizia isso, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Não, o tempo é igual para todo mundo. O dia tem 24 horas para todo mundo. Mas por que tem os fracassados e os bem-sucedidos? Exatamente por não saberem utilizar esse capital consciencial que se chama tempo, tá? E é baseado nisso, pessoal, que nós vamos trabalhar aqui nesse dia. Se vocês falarem assim, eu não tenho tempo para isso, eu vou dizer para vocês, não concordo. Não. Vocês vão, espero que ao final aqui desse curso, vocês vão chegar à mesma conclusão que eu tenho, tá? Vocês não estão sabendo usar a ferramenta correta. Tá? Então, justamente isso, né, que nós vamos trabalhar aqui mesmo, o hábito 3, estabelecido por Steve Covey. O que é o hábito 3? É o hábito, pessoal. Então, o hábito, que nós lemos lá no módulo 1, é aquilo que fazemos rotineiramente, diariamente. Então, o hábito 3 é o hábito de fazer sempre, primeiro, a coisa mais importante. Tá? Então, esse é o hábito 3. Eu devo fazer durante o dia as coisas que são mais importantes. Já que o dia, eu não posso aumentar as 24 horas do dia, como é que eu consigo fazer mais coisas nessas 24 horas? Como é que eu consigo ser mais produtivo? A realidade. Como que eu consigo fazer isso? Aprendendo, compreendendo o hábito 3. De fazer sempre, primeiro, o mais importante. Tá? Então, esse fazer primeiro o mais importante, na visão de Covey, seria o gerenciamento pessoal. Eu vou fazer a minha autogestão, meu autogerenciamento. Porque quem pode administrar meu tempo sou eu, mais ninguém. Tá? Então, veja bem, a liderança determinou a direção, determinou os objetivos. E com o tempo que é comum para todos, nós vamos tentar realizar, ou seja, tornar real, concreto, os nossos propósitos. Ficou claro isso aqui, pessoal? É muito importante que as pessoas leiam esse livro e não pegam assim, a essência. Né? Porque esses 3 primeiros hábitos vai acontecer dentro de cada um, tá? Que nós chamamos de gerenciamento pessoal. Bom, eu gostaria agora, pessoal, uma coisa muito importante, né? Que vocês respondessem essa pergunta. Anote essa pergunta, eu vou dar 1 minuto para vocês respondê-la, tá? A pergunta que Covey faz é o seguinte, anote isso aí. O que você poderia fazer, ação, porque o hábito 3 é a ação, se você não agir, você não vai realizar nada, tá? Então, a pergunta é, o que você poderia fazer e não está fazendo no momento, capaz de causar uma tremenda alteração para melhor, uma mudança para melhor em sua vida pessoal, se fosse feito de maneira constante, ou seja, se tornasse um hábito. Em outras palavras, qual o hábito vocês gostariam de desenvolver em vocês?
O que você acha assim, poxa, se eu estivesse fazendo isso rotineiramente, seria muito legal. O que seria isso? Leitura diária, atividade física, alimentação controlada, o que seria isso? Que hábito efetivamente vocês gostariam de desenvolver? Um ou mais. Vou dar um minutinho para vocês fazerem isso, tá? 1 minuto cravado, tá, pessoal? 1 minuto cravado aqui para vocês pensarem e escrevam. Todo mundo escreveu, pessoal? Muito importante, guarda esse papelzinho aí. Agora eu pergunto assim, cada um responde por si mesmo. Por que vocês não fazem? Por que você realmente fala, poxa vida, eu queria muito estar fazendo isso, mas por que você não faz? O que está faltando? Já que isso é importante, você colocou, poxa, isso é relevante na minha vida. Por que vocês não estão fazendo? É isso que eu vou ajudá-los a compreender ao longo desse módulo de hoje. E como fazer isto acontecer verdadeiramente. Ok? Isso é uma coisa muito importante. Vamos seguir, pessoal. Outra perguntinha importante. O Covey, ele diz que o hábito 3 é colocar em prática o que nós chamamos de o poder da vontade independente. As palavras aqui são fortes, pessoal, muito fortes. Poder da vontade independente. Pense, reflitam profundamente nessas palavras. O poder da vontade independente. Aí, basicamente, eu faço a seguinte pergunta para vocês. O que é vontade? Eu vou abrir para uma resposta aí. O que vocês entendem por vontade? O que é vontade para vocês? Vontade, hein? Alguém arriscaria me responder isso? Essa palavra em português ela tem várias conotações, mas o que seria vontade na liderança? E o Covey ele coloca o poder da vontade. Nós temos também a palavra força de vontade. Seria aquilo que eu quero fazer. O que você quer fazer? Que eu desejo fazer, que eu desejo... Me faltou palavras vontade agora, é né? desejo? É, o que eu pretendo fazer, desejo, enfim. Será que a vontade se reduz ao desejo? Porque em português nós temos boa vontade e temos má vontade. Não é? Ah, a tal está com má vontade. Oi? Eu acho que a vontade é o poder de escolher o que você quer fazer. É o que você pode decidir, decisão do que fazer, das tuas escolhas, do que fazer. Porque vontade, pessoal, assim, chamar vontade de desejo, desejo é apenas uma ínfima porção da vontade. Porque
A vontade na liderança é algo muito mais sublime, muito mais impactante. Né? Na realidade, lembra lá da ética cristã que Jesus falou assim, bem-aventurados os homens de boa vontade. Jesus falou, eu não vim fazer a minha vontade, mas sim a vontade de Deus. O que é essa vontade no contexto da liderança? Não é um mero desejo. Então, para isso... Oi? Alguma outra contribuição? Transformação, desejo de transformar. Desejo de transformar. Vamos ver, pessoal. Então, vamos ver com uma pessoa que eu admiro muito, né? Sou fã dela. Ela é uma filósofa magnífica do canal Nova Acrópole, né? E ela vai falar um pouquinho para vocês. Eu fiz uns cortes no vídeo dela. No final, eu vou disponibilizar o link desses vídeos. Mas os vídeos que eu vou mostrar, a maioria deles está editada. Senão, a gente não consegue colocar todo o conteúdo no tempo necessário aqui. Então, eu vou mostrar para vocês esse vídeo aqui. 2 vídeos que falam sobre vontade. Vontade num aspecto mais sublime, tá? Vou colocar aqui para vocês, então. Esse vídeo ele é magnífico. Olá, você quer assistir o restante da gravação e ainda ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade? Então, leia a descrição desse vídeo. Um forte abraço e fique com Deus.